A paz do Senhor, amado irmão, amada irmã, seja bem-vindo a mais uma série de Falando de Deus. Eu espero que você hoje receba e sinta a presença do Senhor através da palavra que o Senhor vem nos trazer esta tarde, esse início de noite. E hoje nós estamos inaugurando nosso primeiro púlpito, espero que seja o primeiro de muitos, né? E ficamos muito felizes quando nós adquirimos e recebemos. Vai nos ajudar, né, até na pregação, para podermos estar aqui colocando, suportando a Bíblia, nosso iPad, para estar falando um pouquinho do Senhor. Mas é uma alegria. Nós estamos vivendo um momento onde temos visto, né, as Olimpíadas de Tóquio, e lá vários atletas participando de competições, né, e tentando superar marcas, superar um ao outro, para que se chegue ao pódio. Existe um esporte que ele é conhecido como triatlo, e quem pratica é um triatleta, porque ele envolve 3 competições sequenciais, que é a natação, o ciclismo e a corrida. Então, o atleta que participa de uma competição dessa, ele tem que estar muito preparado, muito bem preparado, porque ele vai percorrer aproximadamente 52 quilômetros em um tempo estimado, variando de uma competição a outra, em torno de 4 horas. Então, é um tipo de esporte que requer muito do atleta e precisa estar muito bem preparado. Eu andei pesquisando para saber qual é a dieta alimentar de um atleta que pratica esse esporte, né? Nós temos um chamado André Lopes, que é um triatleta profissional, e ele relata que é o seguinte: no café da manhã dele, ele come banana, aveia, mel, pasta de amendoim, panqueca proteica, com proteínas, perdão, banana e muita pasta de amendoim de novo. Aí, durante os treinos, a dieta dele se consiste em carboidrato, sal e água. Então, são tudo que tiver carboidrato, banana também, tâmaras, ele come bastante, barra de energia, Gatorade ou algo do tipo. Aí tem uma outra dieta que é depois do treino, né, chamada pós-treino, que ele come pão, ovos, abacate, aquelas vitaminas que eles fazem, né, que é um tipo de uma bebida, adicionado com fruta, novamente pasta de amendoim e leite vegetal. Aí, no jantar, é uma coisa mais leve, carboidratos, arroz, quinoa, batata, macarrão, tudo que tem proteína, hambúrguer vegetal, grão de bico, lentilha, feijão, e sobremesa, chocolate escuro ou sorvete. Então dá para ver que o cidadão realmente ele queima muita energia e ele repõe a queima dessa energia com uma alimentação saudável e contínua. Quando nós vamos buscar na Bíblia, será que nós vamos encontrar na Bíblia algum tipo de atleta? Será que na Bíblia ela tem algum relato de algum tipo de atleta, algum atleta que o Senhor, né, tenha preparado? E nós vamos encontrar assim na Bíblia um atleta que percorreu 3.200 quilômetros, 3.200 quilômetros a pé, andando, em 40 dias e 40 noites. E a sua dieta altamente carregada de proteínas, altamente preparada, foi de pão e água. Eu te convido a abrir, se você tiver uma Bíblia, em 1 Reis 19, do versículo 1 ao versículo 9, e vamos ler a palavra do Senhor. Amém? Versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me fazem os deuses e o outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles, dos profetas de Baal. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o teu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come.
E olhou, e eis que à sua cabeceira estava o pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém. Amém. Nós já tivemos a oportunidade de aprender um pouco do profeta Elias. Falamos no culto passado, estamos falando agora de novo sobre Elias, e sabemos que ele orou para que não chovesse sobre a terra, e não choveu por mais de 3 anos, que ele foi alimentado milagrosamente por corvos, que ele foi alimentado também por uma viúva que tinha somente um pouco de azeite e uma botija. Ele orou ao Senhor para que mandasse fogo para queimar o holocausto. Ele orou para que chovesse depois de 3 anos e meio, e choveu. Então também havíamos comentado sobre Elias, né, que ele viveu durante o reinado do rei Acabe, o pior rei que Israel já teve, um rei terrível, um rei ruim. E para piorar mais ainda a situação daquele rei, ele se casou com uma jararaca, uma cascavel, que eu também já falei no culto passado, chamada Jezabel, uma mulher terrível, feiticeira, uma mulher idólatra, que servia ao deus Baal. E nós vamos entender o porquê nessa mensagem que Elias foge, por qual motivo que ele foge, ele se esconde, por que ele sai da presença das pessoas, ele busca um lugar remoto, um lugar deserto. No versículo 1, nós vamos entender um pouquinho de todo o contexto da passagem do Senhor, que diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como totalmente matar todos os profetas à espada, que são os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, que desafiaram o Deus vivo e que buscaram no Deus deles, né, um sinal, e o sinal não veio, e o Deus de Israel deu seu fogo sobre o altar e consumiu o altar, consumiu as pedras, consumiu a água que estava o altar estava encharcado, lambeu toda a água e recebeu a oração do seu profeta Elias. E no tempo de Elias, como nos tempos de hoje, nós vamos sempre ouvir, né, situações que nos levam até a temer os acontecimentos. Nós vemos situações de reportagem sobre facções criminosas e milícias dominando bairros, dominando cidades, pessoas, famílias vivendo sob ameaças diárias, sendo obrigadas a se seguirem as regras impostas por aqueles criminosos em virtude das ameaças de morte. E as pessoas então vivem cercadas pelo medo. E Elias estava vivendo um momento onde ele estava cercado pelo medo, onde ele estava cercado por uma situação que ele não tinha controle. Como as pessoas de hoje vivem, com situações que elas não têm controle, em virtude de estar submissa a uma rede de criminosos, de pessoas mal intencionadas, como era o caso de Jezabel. Aí no versículo 3 diz as palavras que o que vendo ele se levantou e para escapar com vida da fúria de Jezabel se foi e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Berseba é o nome de uma importante cidade narrada pela Bíblia e que fica ao extremo sul do território de Israel. Ela existe até hoje e o nome significa Poços dos Sete, que faz referência às 7 ovelhas que Abraão separou e entregou para Abimeleque, como testemunho de que Abraão, havia cavado um poço naquela terra, num poço naquele lugar. E Betseba fica, então, a 80 quilômetros aproximadamente ao sudoeste de Jerusalém, e está no meio, entre o mar Mediterrâneo e o sul do Mar Morto, e é uma das cidades mais importantes e populosas de Israel. E ele diz na palavra que ele deixou ali, nessa cidade, o seu servo. Esse servo, que ele se refere, é o mesmo servo narrado lá em 1 Reis 18, que ele manda subir 7 vezes ao cume do Carmelo para tentar avistar o mar e ver se via algum sinal de que haveria chuvas. Então nós estamos falando do mesmo servo, estamos falando de uma cidade populosa, uma cidade importante
de Israel. Aí no versículo 4 diz a palavra: ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, que é uma espécie de árvore. E pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Nós temos no versículo 4 a narrativa de um homem com os sentimentos comuns de um homem. Segundo as narrativas bíblicas, Elias era um ícone da sua época como profeta de Deus, extremamente usado por Deus. Mas segundo esse versículo que nós acabamos de ler, nós vemos a narrativa de um homem comum, com seus limites, em processo avançado de tristeza profunda e depressão. Eu quero fazer uma parte muito importante sobre esse versículo. Eu conheço muitas pessoas próximas que passaram por um terrível processo de depressão e que nada tem a ver com problema espiritual. Depressão não está relacionado a problema espiritual. Temos que parar de achar que quem está com depressão é porque tem problemas espirituais. Se fosse o caso, Elias teria problemas espirituais e nós sabemos que o problema de Elias não era espiritual. Era um processo realmente depressivo do ser humano, do corpo, e que é uma doença que tem que ser tratada como uma doença e tem tratamento para esse tipo de doença. Creio que na época de Elias não havia recurso, nem tratamento, nem conhecimento desse tipo de enfermidade. Então o relato mostra Elias estava sim com um quadro depressivo. Não era porque ele tinha problemas espirituais, era um quadro depressivo. E diz a palavra que ele, porém, foi ao deserto. Quando alguém está em processo de depressão, um dos primeiros sintomas é o isolamento. E Elias estava devidamente são, sem nenhum tipo de efeito de substância alucinógena, mas estava com medo, ele estava aterrorizado, porque a sua vida corria perigo. Ele estava sendo perseguido. Havia uma ordem de Jezebel, que era a mulher do rei Acabe, para matar Elias. Ela fez uma promessa que mataria ele no dia seguinte, que a sua cabeça estaria a prêmio. Quando estamos numa posição de medo, de batalha, de luta, dificuldade, temos o desejo de ir para um lugar sem ninguém, um lugar deserto, queremos ficar sozinhos. E o que alguém vai fazer no deserto? O que alguém vai fazer no lugar sozinho? O que Elias foi fazer no deserto? A palavra diz que ele sentou-se debaixo de um zimbro, de uma árvore. Será que precisava ir tão longe para sentar debaixo de uma árvore? Será que o Elias não tinha nenhuma árvore perto de onde ele estava que ele pudesse se assentar? A questão não era essa, a questão não era o fato de ele ir para sentar embaixo de uma árvore, mas era porque ele queria ficar só. Elias precisava de um lugar para ele ficar só, protegido do sol, debaixo da árvore, ali quieto, podendo falar com Deus, somente ele e Deus. A atitude de Elias era uma forma de ter um particular com Deus, de expressar a sua dor, o seu medo, a sua tristeza. Ele queria ter esse particular com Deus. E a primeira coisa que ele fala com Deus, a primeira coisa que ele pede a Deus, a morte. Ele pede a Deus a morte. Então, veja como estava o quadro de Elias, a situação dele, como ele estava abalado. Um profeta tão usado por Deus, um profeta que foi arrebatado por Deus. No versículo 4, lá na parte B, diz: e pediu para si a morte. E disse: já basta, ó Senhor, estou cansado, em outras palavras. Estou cansado de ser perseguido, de ter que ficar fugindo, de ter que enfrentar essa mulher, de ter que enfrentar esse rei. Toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Esse pedido não era comum de ser feito por alguém íntimo de Deus. Esse pedido não era de alguém que viveu tantas experiências sobrenaturais com Deus. Esse pedido não era de alguém considerado um gigante de Deus. Mas era o pedido de um homem limitado, cansado, fraco, ameaçado, doente, e que achou que a morte seria a forma de resolver os seus problemas. Será que tem alguma diferença de situações que nós passamos? E Deus compreendeu perfeitamente o momento de Elias,
Porque nós temos um Deus que nos formou, que nos conhece no íntimo, e ele compreendeu o momento dele. Assim como Deus compreende o seu momento. Deus compreende a sua luta. Deus compreende a sua dificuldade. Claro que não é o que Deus queria para Elias, nem quer para nós, mas existe sim um grande tabu quando nós falamos de morte, quando nós falamos de temas que envolvem a morte. Ninguém gosta, nem eu gosto também. Mas existe uma situação no contexto da palavra que envolvia sim a morte, porque era a perseguição e era o fato da rainha determinar a morte a Elias. Ele estava ameaçado de morte, sua cabeça estava a prêmio. Diz uma estatística que no mundo o número de suicídios é absurdo. Segundo as estatísticas, diz que mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio em todos os anos no mundo. Para cada suicídio, há muito mais pessoas que tentaram o suicídio, mas não chegaram às vias de fatos. O suicídio é a segunda e principal causa de morte entre jovens entre 15 e 29 anos de idade. E 79% dos suicídios do mundo ocorrem em países de baixa e média renda. As principais formas de suicídio é a ingestão de pesticidas, enforcamento e arma de fogo. Eu, pastor Arthur, tive um caso na família, infelizmente, de um tio, irmão da minha mãe, que morreu, né, porque ele passou por um processo de depressão profunda e ele acabou se suicidando, se enforcando com o varal, com a corda do varal do quintal da sua casa. E o que foi que impulsionou a Elias, o que motivou a Elias, o que ativou o desejo de Elias de pedir a morte? Eu não estou dizendo que Elias queria se suicidar, mas ele pediu a Deus a morte. Muitas pessoas que pedem e desejam a morte acabam se suicidando. Mas ele pediu a Deus, ele colocou na mão de Deus a responsabilidade da sua vida. Mas no seu íntimo, ele queria um basta daquela situação. Mas o que motivou esse acontecimento na vida de Elias? Isso está lá no versículo 1 e 2 que nós já lemos, que foi quando Jezebel, né, prometeu ao seu marido, o rei Acabe, que a cabeça de Elias, de manhã, no dia seguinte, na mesma hora, estaria entregue nas suas mãos. Vamos dizer assim. Então, quando nós lemos esse versículo, né, que nós lemos do 1 e 2, nós vamos encontrar 3 pontos interessantes. Lá vem o pastor de novo com esse negócio de 3 pontos. Primeiro, que nós vemos o rei Acabe reconhece todos os feitos de Elias, porque quando ele fala lá no versículo 1, e Acabe fez saber a Jezebel tudo quanto Elias havia feito, então ele reconhece os feitos de Elias, que Elias era um homem de Deus, e que Deus usou Elias para matar os profetas de Baal, porque ele fala também nesse versículo como totalmente matar todos os profetas à espada. Então, ele reconhece que Deus era com Elias, reconhece que Elias era um profeta do Senhor. E o terceiro ponto é a rainha e não o rei é quem decreta a morte de Elias. Por quê? Porque Acabe era capacho de Jezebel. Jezebel mandava e desmandava no reino. Na verdade, quem mandava no reino era Jezebel, não era o rei Acabe. Ele era um rei incompetente, era um rei incapaz de ter uma voz ativa. E aí ela fala, então, de certo, a essas horas, né, do amanhã, não vai passar que a vida dele vai estar nas mãos de Jezebel, que ele estaria morto. Então ela faz um desafio e ela decreta, não é o rei que decreta. O certo seria o rei, mas ela que decreta a morte de Elias. Porque a rei Acabe era um rei fraco. Não tinha capacidade de impor a sua vontade. Então ele permitiu que tudo acontecesse conforme a rainha determinou. Então aquela mulher infeliz, aquela endemoniada, foi quem provocou o desânimo, né, que desestruturou totalmente Elias. Vejam o poder que tem a palavra. E é por isso que Deus nos deu apenas uma boca, 2 ouvidos e 2 olhos. Para a boca falar menos, ouvir mais e ver mais. Ficar atento. Quem nunca recebeu uma mensagem que nos deixa perturbado ou preocupado? Então, todos nós já recebemos uma mensagem
que nos abala. Por isso, cuidado ao proferir uma palavra. A função de exortar a igreja é do anjo da igreja, é do pastor. Não é a nossa função de membro. Então, cuidado com as palavras. Seja sempre palavra de bênção. Seja sempre uma palavra para dar fortalecimento. Uma palavra que venha dar ânimo para a pessoa. Porque, às vezes, a pessoa já está abalada. E uma palavra errada pode colocar tudo por terra. Mas vamos voltar à palavra. No versículo 5, diz assim a palavra: E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Então lá, o zimbro. Então é uma árvore cultivada no Oriente, ela é ornamental, plantada basicamente para a produção de madeira. Mas também tem frutos comestíveis e ela também é usada para a produção de bebidas e perfumes aromatizantes. Então é uma espécie de árvore muito importante na época. Mas nós vemos nesse versículo algumas singularidades sobre nossas vidas, também são 3, tá? Que nós temos que analisar. Primeira delas, a fuga. Um dos sintomas que nós já falamos, né, da depressão é a fuga. O homem está em luta, enfrentando problemas, está depressivo, o que ele quer fazer é fugir. Ele não quer enfrentar o seu problema. Então, fugir seria como falar: eu não quero enfrentar meu problema, então eu quero ficar distante dele, como se isso fosse possível. Segundo ponto importante, dorme. Quando se dorme, parece que o tempo passa mais rápido. Parece que é uma forma de nós nos desligarmos do problema. Que como se fosse possível, ao dormir, um sono profundo e os problemas sumirem. E isso, na verdade, não acontece também. Também é uma espécie de fuga. E o terceiro, se isolar. Outro sintoma de quem está enfrentando o problema. A pessoa quer se isolar. Por quê? Porque ela não quer ser abordada. Ela não quer falar sobre o assunto. Ela não quer se abrir. Ela não quer ser lembrada dos seus problemas. Na verdade, ela quer esquecer dos seus problemas. E quando estamos enfrentando o problema, nosso semblante muda. As pessoas mais próximas vão perceber que nós estamos com um semblante diferente e vão nos perguntar: o que está acontecendo com você? Aí você fala: pô, mas eu não quero falar sobre o que está acontecendo comigo. Eu não quero falar sobre esse assunto. Eu quero que as pessoas não me perguntem. Então, o que a pessoa faz? Ela se isola. Ela foge, ela dorme, ela se isola de tudo e de todos. Muitos que nos ouvem podem também estar vivendo uma situação semelhante, de querer fugir, de querer se esconder, de querer dormir. Não conseguir enfrentar seus problemas, estar decepcionado, com medo, se sente ameaçado e quer se afastar de tudo e de todos. Nosso semblante muda por completo. Não queremos mais encontrar com família, não queremos mais ir nos cultos, não queremos mais atender telefone, começamos a vegetar, paramos de viver. Te parece familiar esses sintomas? Aí na parte B do versículo diz assim: E eis que então um anjo o tocou e disse-lhe: Levanta-te e come. Agora sim, você vai falar: pô, finalmente o pastor mudou. Eu quero elencar 4 pontos desse versículo, dessa pequena parte do versículo. A primeira parte, quando o anjo de Deus vai e toca no seu servo. Então, o anjo de Deus, havia um anjo de Deus naquele lugar para acordar Elias. Isso significa que Deus estava aguardando o sono e a vida de Elias. Presta atenção, meu irmão. Se Deus mandou um anjo ter com Elias, é porque Deus estava aguardando a sua vida. Mesmo quando nós não percebemos. Deus nos guarda quando estamos em posição fragilizada, como era o caso de Elias. Ele estava num momento de muita fragilidade. Elias estava sozinho, num lugar deserto, com o risco de ser atacado por pessoas, animais, não importa. E Deus estava aguardando a sua vida, por isso que o anjo do Senhor estava lá. O segundo ponto importante dessa palavra, desse versículo, dessa parte do versículo, é que o anjo tocou a Elias. Eu lembro que quando eu era criança,
a minha mãe me acordava suavemente. Filhinho, acorda. Filhinho, acorda. Aí quando eu já fui crescendo, passei para a adolescência, ela chegava, ô moleque, levanta, olha a hora, você está perdendo a hora para ir para a escola, vamos, o café está esfriando. A palavra nos diz que o anjo não deu um tapa em Elias, nem muito menos chacoalhou a Elias, mas ele sutilmente o tocou. Terceiro ponto importante desse pequeno parte do versículo, que disse o anjo. O que o anjo disse para ele? Vamos lá, vamos tentar entrar na história e tentar interpretar a história. Vamos lá, o que o anjo disse para Elias? Levanta, Elias, você já perdeu a hora. Não. Anda logo, homem, porque o café vai esfriar. Também não foi isso. Larga de ser preguiçoso, Elias. Também não foi isso. Olha, 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 olha. Tinha um programa que minha mãe também assistia, também na Jovem Pan, que o cara de manhã falava exatamente isso. Olha, 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 vamos embora, vamos embora. O anjo também não falou isso. Mas o anjo disse apenas, levanta-te e come. Levanta e come. É o quarto ponto principal da passagem. Porque está tudo preparado, Elias. Levanta-te e come. Porque o alimento que você precisa está aqui, para você. Está à sua espera. Levanta-te e come. Você não precisou preparar nada, porque o Senhor já preparou para você. Levanta-te e come. Vai. Você precisa só levantar e colocar suas mãos e apanhar o alimento. Então Elias vai, coloca as suas mãos, pega e apanha o alimento. E ele come o alimento. E ele se sacia com aquele alimento que o Senhor preparou para ele. E o que ele faz? Dorme de novo. Olha lá, versículo 6. Ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava o pão cozido sobre as brasas, quentinho, feito na hora. Devia fazer até barulhinho, croc, croc, croc. E uma botija de água, fresquinha, geladinha. E comeu e bebeu. Ele levantou? Não. E tornou a deitar-se. Jesus. O homem estava realmente mal para chuchu. Então Elias abre os olhos. Vamos tentar interpretar Elias. Dormindo lá com o travesseiro de pedra, confortável. Deve ter maciado, virou do lado, deitou, dormiu. Aí ele acorda, né? O anjo toca nele. Abre os olhos, deitado ainda. Um olho meio aberto, outro meio mais aberto, outro meio fechado, parecendo o meu gato, né? Fica o olho aberto, fechado. Aí ele olha para a cabeceira, vê o alimento. Aí ele pega, nem levanta, ele estica o braço, pega o pão, come, fresquinho, quentinho. Aí o outro braço pega a água, bebe e dorme de novo. Em vez de dar um pulo e levantar, ou lavar o seu rosto, escovar o dente, e falar, vamos em frente, vamos lá, que o Senhor deseja de mim. Não, dorme de novo. O anjo aparece para ele. O anjo aparece para nós, entrega o alimento pronto, no meio do deserto, que não tem cozinha, não tem padaria, não tem nada, é um deserto. O milagre acontece na sua frente, na frente de Elias. Ele come, bebe, volta a dormir. Aí você deve estar dizendo, pô, Elias era maluco. Será que ele não viu o anjo? Será que ele não percebeu que o pão e a água eram um milagre? Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, nós também fazemos a mesma coisa. Nós fazemos a mesma coisa. Deus opera milagre debaixo do nosso nariz e nós não vemos. Deus se apresenta em nossas vidas, olhamos e não demos a mínima, não percebemos. Olhamos para a bênção deixada ao nosso lado e nem percebemos de onde ela veio, nem quem a preparou. Participamos da bênção, mas o nosso coração está tão duro que não sentimos nada. Deus estava fazendo questão que Elias soubesse que não estava só, mas o que ele faz, ele dorme de novo. O que nós fazemos, nós dormimos de novo. O milagre está do nosso lado. O milagre acontece do nosso lado, o anjo toca em nossa vida e você olha o milagre e você não percebe que aquilo é um milagre e você dorme de novo. Dorme de novo. Não era somente pão e água, era um alimento dado pelo Senhor. Era uma dieta rica em carboidratos, rica em proteínas.
Não era somente pão e água. Aos olhos do homem, você fala, é um pão e uma água, mas foi preparado por Deus. Foi entregue por Deus. Deus poderia ter colocado um banquete, poderia colocar uma mesa farta, colocado um garçom com uma toalhinha na mesa, colocado uma mesa cheia de talheres, com taças e mais copos, e com pratos, com frango, um peru assado, um porco, um leitão e mais outras coisas mais. Poderia, mas Deus quer mostrar que Ele é Deus, que Ele não precisa, a gente não precisa nada disso para retomarmos as nossas forças. Deus queria mostrar a Elias que ele seria cuidado por Deus, pelas mãos de Deus. Quando Deus nos entrega uma coisa, pode ser um biscoito de água e sal, será mais que suficiente para retomarmos as nossas energias, porque vem de Deus, não vem do homem. Não foi um padeiro que preparou, não foi o homem que preparou, não foi ninguém que foi no poço, tirou a água e colocou lá, foi Deus. Deus mandou um anjo só para servir a Elias. Deus manda um anjo para nos servir com o alimento que vem dos céus. E ele comeu, bebeu e voltou a deitar-se. Sem força, desanimado, caído. Seu silêncio era de um homem totalmente enfraquecido espiritualmente. A luta o levou ao total esgotamento. E o que acontece? Deus abandona ele, falou, o cara não quer saber de nada, fica por aí então. Morre aí no meio do deserto. Foi isso que Deus fez? Abandonou Elias lá? Não. Versículo 7 diz assim, e o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse, agora vem uma frase mais longa, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levanta-te e come, porque será muito longo o caminho. Olha, irmão, nós podemos até querer desistir, mas Deus nunca desiste de nós. Podemos querer se esconder, mas nada fica oculto aos olhos do Senhor. Se você ler em Salmo 139, diz assim, só para sair um pouquinho da palavra, mas faz sentido com a palavra. Versículo 7. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer do inferno a minha cama, eis que ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. No versículo 5, o anjo de Deus apenas toca e fala para Elias, levanta-te e come. No versículo 7, o anjo de Deus toca novamente em Elias e diz para ele, levanta-te e come, porque te será muito longa a caminhada. Desde o início, Deus estava tratando Elias, cuidando das suas feridas, preparando o teu servo para continuar com o seu ministério, com o seu chamado, assim como ele faz com você, assim como ele faz comigo. Deus nunca desistirá de nós. Então Elias come e bebe a água pela segunda vez. Aos olhos humanos, aos olhos do homem, aquele pão, aquela água são totalmente insuficientes para se recuperar a força de um homem desanimado, abatido, cansado. Se o pão e a água tivessem sido preparados pela mão do homem, eu concordaria que realmente seria insuficiente. Poderia ser suficiente para um dia de caminhada, nada mais que isso. Mas quem entregou o alimento, quem alimentou a Elias, não foi o homem, foi Deus. Quem serviu a Elias foi um anjo enviado por Deus. Foi o próprio Deus. Quem entra com alimento na sua vida, quem entra com a providência na sua vida, não é o homem, é Deus. Confia no Senhor e espera no Senhor, porque o seu socorro virá através de Deus.
As suas forças serão renovadas através de Deus. O pão do padeiro não vai ser suficiente, mas o alimento que vem do Senhor é mais do que suficiente para você andar 40 dias e 40 noites sem necessidade de um novo alimento. A água não foi tirada de um simples poço, mas essa água que Deus trouxe veio diretamente do manancial de Deus, a água viva para te trazer forças, para renovar sua energia, para te trazer vida e vida em abundância. E levantou-se ele, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida, no versículo 8, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, a mais de 3.200 quilômetros de onde ele estava. Ele caminhou 40 dias e 40 noites. Se você fosse fazer esse trajeto de carro, você levaria 36 horas aproximadamente. Ele foi a pé. Foi com a energia que ele teve do alimento de Deus. O medo abateu sobre Elias como se abate sobre a sua vida. A depressão chegou na vida de Elias como pode ter chegado na tua vida. Ele se afastou de tudo e todos, como fazemos quando estamos em situações semelhantes. A doença da alma era profunda. A nossa alma às vezes clama por socorro. Mas é nesse momento que Deus manda o seu anjo trazer um alimento, o maná do Senhor, o maná do céu. É nesse momento que o milagre acontece embaixo dos nossos olhos. É nesse momento que o alimento que nós recebemos do Senhor é mais que suficiente para retomarmos as forças. É o que Deus quer fazer. Elias não era diferente de nós. Ele tinha intimidade com Deus, mas era homem. E teve suas fraquezas como homem. E Deus reconhece as nossas limitações. Deus não condenou Elias. Deus não repreendeu Elias. Falou, mas qual é isso, Elias? Você já fez tantos milagres, quantas vezes eu já te dei sinais, operei através da sua vida? Agora você fica aí com mimimi? Não. Deus entendeu as limitações de Elias. Deus compreende o que você está passando. Deus compreende a sua luta, a sua dificuldade, mas tranquilize o teu coração. Porque o socorro não vai vir da mão de homem nenhum. O socorro vem do Senhor. Ele mandará hoje um anjo trazer a resposta que você espera do Senhor. Creia, irmão. Creia. Olha para o lado da sua cabeceira e você vai ver o alimento do céu, o pão e a água, a mensagem do Senhor, ou aquilo que você tem buscado de Deus, ao seu lado, embaixo dos teus olhos, para te redobrar as forças, para te dar unção dobrada, no nome santo de Jesus. Recebe essa palavra, que ela penetre no teu coração e você tenha certeza que você é um escolhido do Senhor e Deus nunca vai desistir de você. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória seja dada ao Senhor.